mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo porque também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, diz ele, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele fala para todos os crentes, porque ele está se dirigindo a uma igreja, aos filipenses, que são crentes, a igreja que ele ama e que o ama também. Ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, não perfeitos na carne, não perfeitos pelas nossas qualidades, mas perfeitos em Cristo. E ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Irmãos, a carta aos Filipenses, essa carta, ela foi escrita, segundo os comentaristas, entre os anos 53 e 58 depois de Cristo. É uma das cartas mais informais de Paulo. Ela é bem formal. Ele não precisou repreender a igreja dos Filipenses, porque aquela igreja demonstrou para com ele um verdadeiro amor. Tanto é que ele até se permitiu receber dinheiro que aquela igreja mandou para ele. Recebeu uma oferta, eles resolveram enviar-lhe oferta, e isso era incomum no ministério de Paulo, porque ele era fazedor de tendas, e ele dizia que ele preferia trabalhar com as suas próprias mãos, ao invés de ser pesado, disse ele. A realidade então dessa carta, meus irmãos, de Paulo, é que ele estava preso em uma masmorra romana, sentado no chão, com correntes amarradas em seus braços e algemado às paredes. Mas ele não reclamava. Você não vê Paulo reclamando aqui e nem nas outras cartas dessa situação em que ele se encontra. Ele não maldizia. Não maldizia Jó, por exemplo: maldisse o dia em que nasceu, maldito seja o dia que eu nasci. Por que eu não fui um aborto? Disse Jó. Mas Paulo não maldizia. Paulo não choramingava. Paulo não se fazia de vítima. Mas ele fez uma coisa que o texto de Efésios diz: aproveitando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. E ele aproveitou muito bem essa oportunidade lhe dada para evangelizar, pois ele estava preso, mas o evangelho não estava encarcerado, o evangelho não estava algemado. E aí ele aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho aos soldados romanos, porque de tempos em tempos, talvez de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, eles trocavam os turnos dos soldados e colocavam lá vigiando, 2 de um lado, 2 do outro. E Paulo pregava para esses homens. Enquanto eles passavam ali aquele tempo vigiando os presos, Paulo não só pregava para os soldados, mas também para os outros presos. E sabe o que aconteceu? Houve ali um crescimento exponencial de crentes, um crescimento numérico, a ponto de se fazer uma igreja, de construir-se ali uma igreja. E o texto do capítulo 4, versículo 22, na saudação final, Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Esses santos da casa de César são justamente esses soldados romanos que iam sendo evangelizados e foram povoando a casa de César. Os comentaristas denominam essa carta maravilhosa como a carta da alegria. Mas como pode uma pessoa estar presa numa masmorra fedorenta, numa masmorra úmida, suja, algemado às paredes, sentado no chão? Como pode ter alegria? Mas essa carta é tida como a carta da alegria. E mesmo nas piores condições, ele estava
E somente aqui nessa carta, ele usa o termo alegria por 16 vezes. 16 vezes ele usa o termo alegria em 4 capítulos. Ele demonstra total alegria, total confiança no Senhor, não somente para ser libertado, ele esperava sim, acredito que sim, mas ele estava preparado para tudo que viesse. E logo depois dessa prisão, Paulo então foi decapitado, colocaram a cabeça dele num tronco e partiram, cortaram a cabeça separando-a do corpo com uma espada ou com um machado. Isso não é informado. Mas a pergunta que nós fazemos diante disso: qual é o seu objetivo? Agora eu me dirijo a vocês. Diante desse contexto de Paulo, qual o seu objetivo? Nessa carta, o apóstolo Paulo diz o que ele queria e qual era o seu objetivo principal na vida. E você, meu irmão, minha irmã que aqui está, o que você quer mais do que qualquer outra coisa nesse mundo? O que é que você quer? Ah, pastor, eu quero um trabalho bem remunerado, onde eu possa ganhar muito dinheiro. Ah, pastor, eu quero uma casa maior, mais bonita, uma casa imponente. Ah, eu quero uma carreira profissional perfeita. Muitos querem essas coisas, e muitos querem para fazer inveja aos amigos, outros para impressionar os colegas de trabalho, os vizinhos. O apóstolo Paulo diz aqui o que ele queria da sua vida, o que ele almejava, o que ele sonhava e qual era o seu objetivo de vida. Ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas você pode dizer: espera um minuto aí, pastor, o que esse texto está dizendo não se encaixa com aquilo que foi dito antes. Ou seja, o objetivo de ganhar muitas coisas, um bom emprego, uma casa boa, carros possantes na garagem, uma carreira frutífera e abençoada. Irmãos, nós temos a tendência de nos concentrar tanto nas coisas que nos inspiram, também nas coisas que nos deprimem. Essa é a nossa tendência. As que nos deprimem, as que nos fazem parecer com o profeta Jonas. Jonas era um deprimido por natureza. Deus o chamou e ele quis desviar o caminho, e nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele perdeu o foco e não percebeu o que era mais importante na sua vida. Ele não percebeu isso. O ensino de Paulo aqui em Filipenses, nessa carta, é que se os egoístas, se os prepotentes, se os orgulhosos, se os soberbos têm algum motivo de se vangloriar, ele tem muito mais. E o apóstolo, ele faz aquela lista que nós já vimos aqui das suas credenciais, e essas poderiam lhe render status, poderiam lhe render respeito na comunidade e no mundo. Paulo, ele nasceu hebreu de uma família nobre, e ele diz isso. Paulo foi um homem rico e poderoso. As pessoas olhavam para ele com temor pelo que ele representava no sinédrio romano, ali, sinédrio lá do seu povo. E os que estavam abaixo dele na escala social o temiam. Quem de nós aqui presente desistiria dos privilégios
por causa de Cristo. Eu conheço muitas pessoas no meu círculo de amizade e na minha família que desistiram de Cristo por causa do status, que desistiram de Cristo por causa da carreira, que desistiram de Cristo por causa do dinheiro, do emprego e da fama. Eu tenho testemunhado onde vou, que a minha esposa aqui presente foi um tempo gerente da farmácia Pague Menos, ela era gerente farmacêutica ao mesmo tempo. Nós éramos de uma igreja pequena, muita gente, muitos jovens ali rodeado, e a gente trabalhando em cima daqueles jovens, falando de Cristo para eles. E muitos deles chegaram para nós: pastor, fale com sua esposa para arrumar um emprego. Falavam para ela: fale com sua esposa arrumar um emprego. Pelo menos ela arrumou emprego para aqueles jovens da igreja, num total de mais ou menos 11 empregos. Outro dia eu estava conversando com ela. Dos 11, só existe 2 na igreja. 9, depois que conseguiram emprego, abandonaram a fé, abandonaram o emprego, a igreja, abandonaram a amizade com os crentes e foram para o mundo depois que conseguiram emprego. Mas estavam lá, falavam com ela: irmã, consegue? Ela falava com o superintendente, com o vice-superintendente, conseguia colocar um ali, outro acolá. Dos 11, só 2 estão na igreja, continuam servindo a Cristo e estão trabalhando já há muitos anos lá. Os outros simplesmente queriam um emprego para, como dizia minha avó, para rosetar, e aí abandonaram a fé. O que você seria capaz de abrir mão por causa de Jesus Cristo, meus irmãos? Paulo era assim, desse jeito que nós falamos. Um dia Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco, e todo o propósito de Paulo, todo o propósito de sua vida, toda a direção da sua vida mudou. Ele estava caminhando numa direção e mudou para outra, completamente diferente. E vocês todos sabem, nós temos falado isso constantemente na igreja, que a Bíblia ensina assim, que ninguém que tenha verdadeiramente se encontrado com Cristo Jesus continuou sendo a mesma pessoa. Crente não é Zagallo na Copa, vocês vão ter que me engolir. Não é assim.